Bom dia. Vamos iniciar a coletiva das estatísticas fiscais. Aqui conosco, Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará a apresentação e responderá às perguntas. Os jornalistas aqui presentes precisarão utilizar o microfone para fazer as perguntas, e os que estão online via chat. Todos, por gentileza, se apresentam, nome e veículo que representam. Fernando, bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Vamos então dar início à última coletiva de imprensa sobre estatísticas do mês de janeiro. Dessa vez a gente vai divulgar os resultados das estatísticas fiscais do Brasil, tanto para o mês de dezembro quanto para o ano de 2025, incluindo tanto os resultados fiscais, primários, juros, mas também os montantes da dívida, tanto a líquida quanto a bruta. Começando então da forma usual, na tabela 1, quem estiver acompanhando essa divulgação, pode olhar na tabela 1 os resultados do mês de dezembro, para o resultado primário e para os juros nominais. Então, no mês de dezembro, o setor público consolidado teve um superávit primário de 6,3 bilhões de reais. Este superávit, ele se compara com um superávit de 15,7 bilhões que aconteceu em dezembro de 2024. Dessa forma, quando a gente faz a comparação usual do resultado de dezembro de 2025 com o mesmo mês do ano anterior, houve uma redução, né, no superávit primário do setor público consolidado, passando de 15,7 para 6,3 bilhões. Essa é uma redução de 60%. Como o resultado do setor público consolidado é composto por três esferas de governo, né? Primeiramente o governo central, em seguida os governos regionais, que somam estados e municípios, e por fim as empresas estatais dos três níveis de governo, vale a pena olhar cada um desses níveis de governo separados para entender melhor os detalhes desse resultado primário do mês de dezembro. Então, se a gente analisar as esferas de governo, começando pelo governo central, o governo central teve um superávit de 21,6 bilhões de reais. O governo central, portanto, teve um superávit maior do que o setor público consolidado como um todo, mostrando que houve déficit nas demais esferas do governo. A gente vai ver que esse déficit se concentrou em dezembro nos governos regionais. Mas também esse superávit do governo central, de 21,6 bilhões de reais, ele foi menor do que o superávit obtido em dezembro de 2024, que atingiu 26,7 bilhões. Também no caso do governo central, portanto, houve uma redução do resultado primário, uma redução, né, do superávit primário, nesse caso em 19,3%, né, uma redução menor do que quando a gente considera o setor público consolidado como um todo. No caso do governo central, né, nós temos mais informações, né, que foram divulgadas ontem pela Secretaria do Tesouro Nacional, com o detalhamento, né, dos fluxos fiscais do período, do que nós chamamos de resultado fiscal acima da linha, né? O Banco Central hoje está divulgando os resultados abaixo da linha, né? Então, a diferença dessa linha imaginária é que, no primeiro caso, o Tesouro Nacional tem todos os fluxos de pagamentos e recebimentos realizados pelo governo central e faz o cálculo do resultado primário diretamente a partir desses fluxos, né? Fazendo diretamente a conta receita menos despesas, né? Nesse resultado acima da linha. Portanto, a gente pode ver um crescimento da receita líquida, que teve um crescimento real, já descontado a inflação, nessa comparação de dezembro de 25 a dezembro de 24, de 1,6%, enquanto a despesa, nessa mesma comparação, valores reais, ou seja, deflacionados, na comparação interanual, cresceu 3,1%. Então, a gente pode ver que no caso da diminuição do superávit primário do governo central, o que ocorreu, a explicação mais simples é a própria definição do resultado primário, que é o balanceamento de receitas menos despesas. Como as despesas cresceram mais, o resultado primário superavitário se reduziu, né? No caso dos governos regionais, os dados da mesma tabela 1 mostram que eles tiveram um déficit de 19,8 bilhões de reais em dezembro de 2025, que superou o mesmo déficit que eles tiveram em dezembro de 2024 de 12 bilhões. Nesse caso, a gente tem dois comentários, acho que principais a fazer, né? O primeiro é que
nós tivemos déficit dos governos regionais, tanto em dezembro, tanto para 2025, como para 2024, como para 2023. Esses dados estão na tabela 1. Então, nos parece, esse é o primeiro comentário, que os governos regionais tendem a apresentar déficit no mês de dezembro. Isso tem a ver com aumento de despesas nessa esfera do governo nesse mês, pode estar ligado ao 13º salário de funcionários ou os pagamentos de serviços, investimentos e outras contas de custeio no final do ano. Então, ele tende a apresentar um resultado negativo, um resultado deficitário. O segundo comentário é que houve um crescimento, né, desse resultado deficitário na passagem de dezembro de 24 para dezembro de 25. Então, é como se o primeiro comentário fosse em nível e o segundo em termos da variação. Nesse caso, a gente vê, né, o crescimento das receitas dos governos regionais, em termos tanto de transferências líquidas feitas pelo governo central para os governos regionais, quanto do ICMS, que é o principal imposto arrecadado pelos estados. Mas uma observação que é relevante a ser feita, em geral, a gente fala de governos regionais, que é a soma, né, dos governos estaduais e dos governos municipais, e a gente se limita a comentar aqui os governos regionais, porque eles, em geral, andam juntos, né, os seus resultados. Nesse caso, no entanto, a gente pode ver uma diferença entre o desempenho dos governos regionais e dos governos estaduais e dos governos municipais. O aumento do déficit da esfera dos governos regionais se concentrou nos governos estaduais em dezembro do ano passado, né? Eles tiveram o déficit dos governos estaduais mais do que dobraram, passando de 7,5 bilhões de reais em dezembro de 24 para 16,7 bilhões de reais em dezembro de 25. No caso dos governos municipais, aconteceu o inverso. Embora eles os governos municipais tenham permanecido deficitários, pelo aquele primeiro ponto que eu falei, uma concentração maior de despesas em dezembro de cada ano, eles reduziram, né, o seu déficit, passando de 4,6 bilhões para 3 bilhões. Né? Então, o aumento do déficit dos governos regionais no mês de dezembro foi devido ao aumento do déficit dos governos estaduais, já que os municipais reduziram, né, esse déficit. Complementando essa análise dos resultados fiscais primários do mês de dezembro, as empresas estatais foram superavitárias em 4,5 bilhões de reais no mês, um superávit maior do que o superávit de dezembro, né, do ano passado. Então, se a gente quiser fazer um fechamento dos dados do resultado primário de dezembro, né, nós tivemos uma redução do superávit para o setor público consolidado como um todo. Essa redução de superávit, ou seja, uma redução do resultado ou uma piora, como vocês quiserem, foi causada pela redução, né, do superávit primário do governo central, que também é uma piora de resultado fiscal, um aumento no déficit dos governos regionais, que também é uma piora do resultado fiscal, causado pela esfera dos governos estaduais, já que os municipais reduziram seu déficit, e um aumento no superávit das empresas estatais, que diminuíram um pouco esse aumento no déficit no resultado primário do setor público como um todo. Né? Se a gente passar agora para os dados que estão na tabela 2, continuando ainda na análise dos resultados primários, na tabela 2 nós temos os resultados acumulados do ano, que neste caso são os 12 meses de 2025. Então, nós podemos comparar diretamente os resultados de 2025, 24, 23, 22, 21, todos estão na mesma tabela. Nós vamos nos concentrar aqui na comparação dos resultados de 2025 com 2024. Em 2025, o resultado primário do setor público consolidado apresentou um déficit de 55 bilhões de reais. Também, nesse caso, como aconteceu com o resultado de dezembro, esses 55 bilhões de reais de déficit do setor público consolidado representaram um aumento, né, no déficit, em comparação com 2024. Em 2024, esse resultado, o déficit foi de 47,6 bilhões e aumentou agora 15%, quase 16%, chegando a 55 bilhões. Essa tendência, esse não é uma tendência, é um dado pontual, então não tem tendência aqui. Esse aumento, né, do déficit no setor público consolidado
também pode ser visto quando a gente faz a comparação do déficit com o PIB. Né? A gente tem um período de 12 meses, tanto para o PIB quanto para o resultado fiscal. Então, em 2024, esse déficit de 47,6 bilhões representou, como percentual do PIB, um déficit de 0,4% do PIB, que agora passou 0,40%, se vocês quiserem, com duas casas decimais, e passou para 0,43% do PIB. Ou seja, nas duas bases de comparação, tanto em valores nominais quanto em percentual do PIB, houve um aumento no déficit. Então, acho que a gente vai fazer o mesmo agora, deve fazer o mesmo exercício de separar os setores para olhar o que aconteceu. E a gente vai ver que, no caso do governo central, a trajetória foi a mesma do que a gente viu no setor público consolidado. Déficits em 2024 e 2025, com um crescimento do déficit de 2025 em relação a 2024. Os números para o governo central são 45,4 bilhões de reais de déficit em 2024 e 58,7 bilhões de reais em 2025, né? Um aumento um pouco menos de 30%, 29,4%. Esses resultados também, essa mesma trajetória também se mantém quando a gente apresenta os resultados como percentual do PIB. Né? No primeiro caso, em 2024, um déficit de 0,39% do PIB, passando para um déficit de 0,46% do PIB. Da mesma forma como nós fizemos a análise para o caso do governo central no resultado de dezembro, se a gente olhar as despesas e receitas apresentadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, nós também temos um crescimento das receitas líquidas, em termos reais, 2,8% no ano passado. Em relação às despesas, elas cresceram 3,4%. Então, da mesma forma que a gente comentou sobre dezembro, no balanceamento de receitas e despesas, a gente tem um crescimento maior nas despesas em relação às receitas, e essa é a razão para o aumento no déficit. Né? Os governos regionais mantiveram ao longo do ano inteiro de 2025 aquela mesma trajetória diferenciada entre o desempenho dos governos municipais e o desempenho dos governos estaduais. Então, começando pelo resultado dos governos regionais, que é a soma dos dois, né, houve um aumento no superávit dos governos regionais. Observem bem que a gente tinha falado em dezembro um aumento no déficit e apontado que tem alguns fatores, possivelmente, que caracterizam uma sazonalidade nesse déficit de dezembro, e ele aumentou. Aqui, no caso do ano como um todo, nós estamos falando o inverso, né? Houve um aumento no superávit. Para os governos regionais, esse superávit passou de 5,9 bilhões de reais em 2024 para 9,5 bilhões de reais em 2025. Neste caso, olhando os dados das duas linhas seguintes, nós podemos afirmar que foram nos governos municipais, na esfera dos governos municipais que aconteceu essa diferença. A contribuição para um crescimento de superávit foi devido ao desempenho dos governos municipais, que passaram de um déficit em 2024 de 22,6 bilhões de reais para um superávit em 2025 de 4,1 bilhões. Né? Essa mudança, portanto, essa variação de sair de um déficit de 22 para um superávit de 4 é uma melhora no resultado fiscal de 26,7 bilhões de reais na esfera dos municípios. Né? Na esfera dos estados aconteceu o inverso, né? Uma piora do resultado fiscal, ainda que ele se mantenha no nível superavitário. Em 2024, esse superávit chegou a 28,5 bilhões de reais e se reduziu o superávit para 5,5 bilhões. Né? Então, a gente tem uma pequena melhora do resultado na esfera dos governos regionais, né, para um superávit de 9,5 bilhões, que é causado pelo aumento, né, de 26 bilhões no resultado dos governos regionais e uma redução, né, de 23 bilhões no resultado dos governos municipais. Então, essas duas esferas tiveram comportamentos opostos. No caso das empresas estatais, houve uma redução, né, do seu déficit, passando de 8,1 para 5,9 bilhões. Com isso, a gente tem um cenário para o resultado primário, tanto no mês de dezembro quanto no final do ano, em que
focando no final do ano, desculpe, focando nos dados do ano como um todo, né, a gente teve um aumento no déficit primário. A segunda parte dessa apresentação vai focar nos juros, os fluxos nominais, o resultado nominal do setor público consolidado, ou seja, seus fluxos fiscais, eles são compostos pela conta de resultado primário e pela conta dos juros nominais, né? Esses dois somados resultam no resultado nominal. Já falamos do resultado primário, passando agora para a conta de juros. Começando pelo resultado de dezembro, que está na tabela 1. Em dezembro, os juros nominais apropriados por competência atingiram 121,8 bilhões de reais. Esses juros são apropriados por competência, ou seja, eles não são os juros efetivamente pagos, que acontecem periodicamente, dependendo do cronograma, né, de vencimentos ou da estrutura de cada título que compõe a dívida imobiliária ou, no caso de empréstimo, da dívida bancária do setor público, mas eles são para cada elemento, para cada modalidade de passivo do setor público e de ativo do setor público, nós conhecemos os valores dessa dívida ou desse ativo e o indexador, qual é, digamos, a taxa de juros que incide sobre ele, qual é o valor dos juros contratuais, qual é o critério de indexação, né, da dívida pública, seja ela a taxa Selic ou a taxa de juros pré-fixados. Então, para cada uma dessas modalidades, tanto de ativos quanto passivos, nós calculamos diariamente os juros que incidem sobre o estoque. Então, a soma desse resultado ao longo do mês gera o número dos juros apropriados por competência e, portanto, a gente pode calcular, diferente do resultado primário, que a gente leva em conta a sazonalidade, então sempre compara o mês com o mesmo mês do ano anterior, aqui a gente pode calcular com base em qualquer mês. Então, dessa forma, os 121,8 bilhões de reais que foram apropriados de juros no mês de dezembro, eles constituíram o maior valor da série histórica do Banco Central para qualquer mês, né? A série histórica do Banco Central começa em dezembro de 2021. Como não há sazonalidade envolvida, nós podemos fazer a comparação com qualquer mês. Analisando a conta de juros e vendo o que aconteceu com ela, é útil comparar tanto com dezembro, tanto dezembro contra novembro, quanto comparar dezembro contra dezembro do ano anterior. Nós podemos fazer as duas coisas, os valores estão ambos na tabela 1. Se a gente olhar primeiro a comparação de dezembro de um ano, 2025, contra dezembro do ano anterior, em 2024, a gente vê um crescimento em dezembro de 2024. A conta de juros atingiu 96,1 bilhões, passou para 121,8 bilhões, né? Ou seja, a conta de juros aumentou 25,6% no período. Nesse caso, a gente pode mencionar como fatores dessa alta, na comparação de dezembro do ano passado para dezembro deste ano, primeiro, o próprio aumento do estoque nominal da dívida líquida. Quando a dívida líquida vai crescendo, aquele montante que é remunerado com juros aumenta e tudo mais constante, a própria conta de juros tende a aumentar. Então, esse é o primeiro fator, o aumento do estoque da dívida. O segundo fator é o aumento da taxa Selic nesse período, comparando dezembro de 24 contra dezembro de 25. E o terceiro é que dezembro de 25 teve um dia útil a mais, né? Em geral, as pessoas tendem a achar que esse fator de um dia útil a mais é pequeno e tudo, mas por um mês de 20 dias, um dia útil a mais pode ser responsável por essa diferença. No caso, nessa comparação de dezembro contra dezembro, aquele ponto usual que a gente faz sobre o resultado dos swaps do setor público, do Banco Central, ele não foi relevante, né? Porque tanto em dezembro de 24 quanto em dezembro de 25 ocorreram perdas com swaps mais ou menos da mesma magnitude. Em dezembro de 24, as perdas do Banco Central com swaps foram 19,9 bilhões e em dezembro de 25, 18,3 bilhões. A importância dessa perda de swaps é que ela se assemelha, no caso das estatísticas fiscais, a um aumento na despesa com juros. Então, se nós tivermos um aumento nas despesas com juros em dezembro de 2024, causado pelos swaps, no valor de 19,9 bilhões, e em dezembro de 2025, de 18,3 bilhões, eles operaram o resultado dos swaps na mesma tendência,
e não foram muito discrepantes. Então, a gente pode dizer que o aumento na conta de juros nesse período foi devido ao aumento do estoque da dívida, da taxa Selic, ia ter um dia útil a mais. Esse resultado essa interpretação sobre os swaps é diferente quando a gente faz análise de dezembro contra novembro. Neste caso, a gente teve um aumento grande na taxa, na conta de juros, né? Ela passa de 87,2 bilhões para 121,8 bilhões. É um aumento de 34 bilhões de um mês para o outro, né? Como eu já havia comentado, nós fazemos a apropriação por competência diariamente. Então, a gente não deveria esperar aumentos mais significativos na conta de juros de um mês para o outro. Então, a passar em novembro de 87 bilhões para dezembro 122 bilhões praticamente, a gente deve olhar o resultado de swap e ver, né, o que aconteceu. Em novembro, houve um ligeiro ganho do Banco Central com swaps de 5,4 bilhões, que equivale a uma receita de juros, ou seja, a gente teve uma receita de juros, então diminuiu o valor efetivo, né, que a gente apropriou de resultado para 87 bilhões, e no caso de dezembro ocorreu o inverso, aqueles já mencionados 18,3 bilhões de reais de perdas com swaps. Então, esse resultado, né, de 121,8 bilhões, sem os swaps, seria algo como 103,5. Então, sem o efeito dos swaps, o aumento dos juros nesses dois períodos, passando de novembro para dezembro, não seria de 34,5 bilhões, mas sim de 10,8 bilhões, o que é uma coisa muito mais próxima do que a gente deveria esperar quando olhasse os resultados, né, uma coisa mais estável de um período para o outro. Bom, se a gente olhar agora os resultados da tabela 2, nós vamos ver a conta de juros para o ano de 2025 e comparar com o ano de 2024. Em 2025, os juros nominais apropriados por competência nas estatísticas fiscais do Banco Central somaram R$ 1 trilhão, o que equivale a 7,91% do PIB. E se a gente considerar os valores anuais, esse 1 trilhão é a maior despesa com juros apropriados por competência da série histórica do Banco Central, né? Quando a gente olha o montante como percentual do PIB, isso já não é verdade. Em 2024, os 950,4 bilhões da conta de juros foram equivalentes a 8,07% do PIB. Já os 1 trilhão de juros de 2025 equivalem a 7,91% do PIB, ou seja, o PIB nominal cresceu mais rápido do que essa variação dos juros. Portanto, houve, se a gente considerar como percentual do PIB, uma redução, né, dos juros de 2024 para 2025. E se nós considerarmos os valores nominais, aí sim aconteceu um aumento. A conta de swaps contribui bastante para explicar essa variação do resultado, mas no sentido inverso do que aconteceu naquela comparação de dezembro contra novembro. A conta de swaps fez com que essa diferença dos juros ela fosse reduzida, né? Sem os swaps, né, esse exercício contrafactual excluindo os swaps, a variação dos juros teria aumentado, né? Então, a história é mais ou menos assim. Em 2024 foram apropriados, né, por competência 950 bilhões de reais de juros. Mas naquele ano aconteceu uma perda de 116 bilhões de reais com swaps, né? Então, essa perda é uma conta adicional de juros em relação ao que deveria ser, digamos assim, feito apenas pela avaliação dos estoques de ativos e passivos da dívida. Então, se a gente excluísse os swaps daquela conta, os juros apropriados lá em 2024 seriam de 834 bilhões, ou seja, os swaps contribuíram para aumentar os juros. Em 2025 aconteceu o inverso, né? Você viu que foi desvalorização cambial em 24, apreciação cambial em 25. O ganho com swaps pelo Banco Central em 2025 foi de 105,9 bilhões, o que contribui para diminuir a despesa de juros. Ou seja, sem os swaps, a despesa de juros teria sido, ao invés de 1 trilhão, 1,1 trilhão. Né?
Então, isso magnificava a diferença da conta de juros de um período para o outro. Então, ao invés de ter os 57 bilhões de variação que estão apontados na tabela 2, se a gente excluísse os swaps para fins analíticos, essa conta seria 278 bilhões. Então, a gente tem, num caso, né, os swaps, que é o caso desses valores anuais, contribuindo para a redução da diferença de juros de um período para o outro. E se nós excluíssemos os swaps para essa avaliação contrafactual, nós teríamos dois fatores principais de aumento dos juros apropriados em 2025. O primeiro deles é o aumento do estoque nominal da dívida, o mesmo ponto que eu fiz para a comparação interanual do mês de dezembro, e o segundo ponto, o aumento da taxa Selic no período. Com isso, com esses dados, né, que a gente pode mencionar de 55 bilhões de reais de déficit primário em 2025 e 1 trilhão de pagamento de juros no mesmo ano de 2025, o déficit nominal do país foi de 1 trilhão e 63 bilhões de reais, o que equivale a 8,34% do PIB, e, em função daquela redução que eu havia mencionado nos juros, quanto medidos como percentual do PIB, essa conta foi reduzida como percentual do PIB, passando de 8,47% em 2024 para 8,34% em 2025. Com isso, eu fecho a primeira parte da apresentação em relação aos resultados primários do mês e do ano e passo para a apresentação dos valores da dívida pública, tanto no conceito de dívida líquida quanto no conceito de dívida bruta. Nesse caso, a gente tem dois conceitos divulgados na nota, o conceito chamado conceito FMI, conceito Banco Central. A gente vai explicar cada um deles. Então, começando pela dívida líquida, a dívida líquida é o principal e mais abrangente indicador de endividamento público das estatísticas fiscais do Banco Central. Por duas razões. Primeira, porque ela é líquida, ou seja, ela inclui tanto ativos quanto passivos, que dá uma visão mais abrangente, mais completa da situação patrimonial em termos de indicadores de endividamento, instrumentos de dívida para o setor público. E o segundo é que ela é uma dívida líquida do setor público, enquanto a bruta é apenas do governo geral. Então, a gente tem também uma abrangência de mais entes, como as empresas estatais, por exemplo, na dívida líquida. A dívida líquida atingiu, em 2025, 65,3% do PIB, e quando a gente compara com o final de 2024, houve um crescimento de 4 pontos percentuais do PIB. Se a gente dá esses resultados são na tabela 4 da nota para a imprensa. Se a gente dá uma olhada na tabela 6, que apresenta os fatores condicionantes dessa expansão da dívida, no ano, nós vamos ver que contribuíram para a expansão da dívida o déficit nominal, que contribuiu em 8,3 pontos percentuais do PIB. Eu acabei de mencionar aquele déficit nominal de 1,1 trilhão de reais. Em segundo lugar, a valorização cambial de 11% que aconteceu no ano. A gente tem que lembrar aqui que essa mesma valorização cambial que implicou ganhos com swaps para o Banco Central, ela também implica uma redução do valor das reservas internacionais medidas em reais. Então, isso diminui os ativos e contribui para... isso aumenta os ativos e contribui para reduzir a dívida pública em 1,3 ponto percentual do PIB, né? Nesses dois casos, a gente teve eles foram contrabalançados pelo... se a gente olhar os dados na tabela 5, a gente pode observar uma coisa... com tabela 6, nós podemos observar uma coisa interessante. Enquanto o ajuste cambial, que é o nome que tem na tabela, esse efeito da valorização cambial sobre os estoques das reservas internacionais medidas em reais, enquanto o ajuste cambial contribuiu para aumentar a dívida pública em 1,3 ponto percentual, como eu havia mencionado, a gente tem o efeito de paridades, ou seja, as demais moedas, além do dólar dos Estados Unidos, as demais moedas em que estão aplicados ativos e passivos da dívida pública do Brasil, e a variação de preços contribuíram para reduzir, né, a dívida pública em 1,1 ponto percentual do PIB. Então, o efeito cambial conjunto, né, tanto da desvalorização do real quanto do dólar, mas contrabalançado pelas paridades e ajuste de preços,
fizeram com que essa variação ficasse praticamente equilibrada, né? 1,3 ponto percentual no lado, 1,1 ponto percentual do outro. Então, com isso, a gente teve, no final das contas, o balanceamento entre o déficit nominal, de 8,3 ponto percentual do PIB, e a estimativa de crescimento do próprio PIB, de 4,6. Né? Então, essa diferença, mais ou menos aqueles 8,3 com os 4,6, foram a causa do aumento da dívida líquida no período. Esse resultado, 65,3% do PIB, é o maior da série histórica do Banco Central, que foi iniciado em dezembro de 2001, e aqui, nesse caso, também se pode comparar esse valor em qualquer mês da série, não precisa calcular apenas considerando dezembro. Se a gente passar para a tabela 17, que tem os resultados da dívida líquida e da dívida bruta do governo geral, mas focando nos dados de dívida bruta do governo geral, nós temos que a dívida bruta do governo geral, no conceito do Banco Central, ela chegou a 78,7% do PIB em 2025, e isso representa um aumento de 2,4 pontos percentuais no ano. Em 2024, essa mesma dívida bruta do governo geral, no conceito do Banco Central, chegou a 76,3% do PIB. Só que a gente está enfatizando aqui a variação anual, mas em dezembro ela teve uma redução, ela era 79% em novembro, caiu para 78,7% em dezembro. Mas acho que o ponto aqui, no caso da comparação anual, é o aumento de 2,4 pontos percentuais do PIB na comparação de 2025 a 2024. O outro conceito que a gente tem de dívida bruta do governo geral é o conceito do FMI. A diferença entre esses dois conceitos é o tratamento que é dado para a chamada carteira livre de títulos do Banco Central. O Banco Central tem uma ampla carteira de títulos públicos, detidos pelo Banco Central, que estão no balanço do Banco Central, são títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, e o Banco Central, a cada momento do tempo, usa esses títulos em operações de compra e venda em prazos curtos, com os dealers de mercado para controlar as situações de liquidez, as condições de liquidez, melhor dizendo. Essas são as chamadas operações compromissadas. Em qualquer momento do tempo, portanto, a carteira de títulos do Banco Central está dividida naquelas que estão em uso nas operações compromissadas e aquelas que estão na chamada carteira livre do Banco Central, que não estão nesse momento em uso. Como as condições de liquidez variam, a gente precisa aumentar ou diminuir a quantidade de títulos que estão em uso nas operações compromissadas para regular as condições de liquidez e fazer com que a taxa de juros efetiva de curto prazo, a taxa Selic efetiva, esteja exatamente onde o Copom determinou. Com isso, essas flutuações nas operações compromissadas fazem com que, por consequência, a carteira livre diminua o seu montante ou aumente, dependendo do caso. Então, a gente pode considerar como, por exemplo, esse conjunto, a carteira livre do Banco Central, a carteira total do Banco Central como montante e a sua repartição a cada momento entre operações compromissadas e carteira livre vai flutuando. A diferença dos dois conceitos é que na dívida bruta do Banco Central só se considera esse montante que está em uso, né, nas operações compromissadas, enquanto que o conceito do FMI considera todos os papéis da carteira do Banco Central, independente de eles estarem ou não em utilização nas compromissadas. Se uma olha o total e a outra olha as operações compromissadas, a diferença é a carteira livre. E, nesse caso, no caso de 2025, as operações compromissadas do Banco Central se reduziram e, portanto, né, a carteira livre aumentou. Então, isso explica a diferença, né, quantitativa no crescimento ocorrido na dívida bruta no conceito do FMI. Ambas cresceram, a dívida bruta no conceito do FMI cresceu mais do que no conceito do Banco Central e chegou no final de dezembro de 2025 a 93,4% do PIB. A diferença entre os dois conceitos é exatamente o montante da carteira livre, que em dezembro era de 14,7% do PIB. Então, nós tivemos, portanto, fechando essa parte da dívida, um crescimento da dívida, quer a gente considere a dívida líquida, quer a gente considere a dívida bruta no conceito do Banco Central ou no conceito de FMI. Essa magnitude foi diferente pela especificidade de cada metodologia, mas o endividamento cresceu, né, no ano passado.
Bom, com isso eu encerro os pontos que eu tinha preparado para trazer para vocês aqui. Devolvo a palavra para a Adriana para organizar as perguntas que vocês eventualmente tenham. Muito obrigado. Tá. É, bom dia, Mariana Bradcast. Eu queria perguntar a respeito do resultado do governo central no ano, pela metodologia do BC. Uhum. A gente teve um déficit de 0,46% do PIB, né? Isso, em tese, fica fora daquele limite da meta de 0,25%. Eu queria entender se, pela apuração do BC, houve ou não cumprimento da meta nesse ano. Perfeito, Mariana. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que a tua pergunta dá uma oportunidade interessante da gente falar sobre a governança do sistema fiscal do país, ou do arcabouço fiscal, como queira, né? Em 2023, foi aprovada a Lei Complementar número 200, que estabeleceu o novo regime fiscal sustentável, e essa legislação, em conjunto com a legislação anterior, né, a própria legislação constitucional, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece um sistema no qual se definem metas, né, para o desempenho fiscal do governo central e de outras esferas do governo. Mas o que eu quero ressaltar aqui de específico nessa legislação é que ela definiu, acho que eu nunca me lembro se é artigo 4º, parágrafo 2º, artigo 2º, parágrafo 4º, acho que é artigo 2º, parágrafo 4º. Ela definiu que o Banco Central vai apurar o resultado primário do país para fins de avaliação de cumprimento de metas, né? Então, o papel do Banco Central claro, o governo federal, por meio do Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional, são responsáveis pela execução da política fiscal do país. E o Banco Central, a partir das estatísticas fiscais que eu acabei de divulgar, ele vai essas são as estatísticas utilizadas para fins de meta. Então, o Banco Central continua calculando essas estatísticas como sempre calculou, não tem nenhuma diferença, mas legalmente elas são utilizadas para fins de verificação de metas. Mas isso não quer dizer que seja o Banco Central que atesta se as metas foram cumpridas ou não. A parte que cabe ao Banco Central é de compilação de estatísticas, né? E no processo legislativo foram definidas ao longo deste ano, como são definidas todos os anos, né? Alguns aspectos que não são incluídos nas metas, algumas despesas ou receitas que não são incluídas nas metas. Por exemplo, há despesas com pagamentos de precatórios, né, que vêm sendo excluídas da meta por um determinado período. Elas, alguns anos atrás, os precatórios não foram pagos por uma decisão proposta pelo governo da época, pelo Congresso, e depois houve um novo acordo para o pagamento desses precatórios e foi definido que um determinado montante a cada ano seria excluído. Então, é como se o Banco Central divulga seu resultado. As estatísticas fiscais que nós acabamos de divulgar hoje têm um resultado, como você mencionou, de um déficit de 0,46% do PIB para o governo central. Então, isso, digamos assim, é o ponto de partida. Esse 0,46 é o ponto de partida. Para saber se o resultado considerado para fins de cumprimento de metas está dentro daquele intervalo de 0 a 0,5% do PIB para considerar a meta cumprida, você tem que ver cada item legislativo que foi definido como exclusão da meta ou inclusão da meta. Você tem que excluir todos eles ou incluir, né, alguns deles e fazer a avaliação. Na divulgação das estatísticas do Tesouro Nacional ontem, o Tesouro Nacional apresentou uma tabela em que tinha o resultado do governo central, claro que no critério acima da linha utilizado pelo Tesouro Nacional, e ele excluía em valores nominais e em percentual do PIB os itens, enfim, devem ser excluídos para fim de avaliar se cumpriu ou não a meta, né? Eu acho que o exercício a ser feito, que é o que você está propondo, digamos assim, naquela tabela do Tesouro Nacional divulgada ontem, substituir o primeiro número da tabela, que é o resultado do governo central pelo critério acima da linha, substituir pelo resultado abaixo da linha e depois fazer as mesmas
deduções para chegar no resultado. E isso vai estar no intervalo das metas. Não, mas é porque não cabe ao Banco Central atestar o cumprimento das metas. Cabe ao Banco Central compilar e divulgar as estatísticas que nós utilizamos para as estatísticas fiscais, que são utilizadas para fins de meta, né? O nosso papel nessa governança, digamos assim, é de compilador de estatísticas. De nada. Bom dia, Fernando. Natália Garcia, da Folha de São Paulo. Só complementar até para entender melhor, assim, ainda que não seja, né, obrigação do Banco Central fazer, vocês teriam esses números para passar para a gente? Vocês têm delimitado, por exemplo? Acho que a gente teria interesse, né, se fosse possível, né, nessas rubricas que eles colocam. Um segundo ponto que eu queria era sobre a trajetória de crescimento da dívida. Em 24, em dezembro, foram realizados vários leilões de linha, né, e isso acabou influenciando ali até para o recuo da dívida em dezembro. E eu lembro que na coletiva, recuperei aqui as anotações, falava que isso, como muitos tinham sido feitos, né, esses leilões de linha, então uma parte poderia ser revertida ao longo de 2025. Eu também queria saber se vocês têm, e a gente sabe que esse ano, na verdade, vários foram rolados, então eu não sei exatamente quanto que poderia ter voltado, não sei se vocês têm esses dados também, e um comentário qualitativo um pouco sobre essa trajetória crescente do endividamento. Obrigada. Eu vou começar pela primeira, mas só para já deixar aberto aqui a planilha que fala dos leilões de linha, e aí eu já te indico onde ela está. Pronto, vamos lá. A pergunta da Natália vai complementando, eu acho, a da Mariana, que é a seguinte: tudo bem, mas quais são esses números, né? O Tesouro Nacional divulgou ontem, junto com o resultado do Tesouro Nacional, uma tabela, né, que é intitulada Resultado Fiscal do Governo Central, em que ele começa com um resultado primário de 2025 de 61,7 bilhões, né, ou que dá 0,48% do PIB. Esse é o que eu mencionei, o resultado acima da linha, que foi apurado pelo Tesouro Nacional. O resultado do Banco Central, no ano de 2025, foi um déficit um pouco menor, né? Do déficit de 61,7 bilhões, que o Tesouro apurou, o Banco Central apurou um déficit de 55 bilhões, 55,0. Seguindo na tabela do Tesouro Nacional, ele apresenta itens excluídos da meta, são 48,7 bilhões, o que dá 0,38% do PIB. E esse 48,7 bilhões é a soma de 4 itens. O primeiro são precatórios excedentes ao sublimite, 41,1 bilhões. Segundo, ressarcimento aos beneficiários do INSS, por causa das fraudes ocorridas, acho que no primeiro semestre, que foram descobertos no primeiro semestre do ano, que somam 2,8 bilhões. Despesas temporárias de educação e saúde, 2,2 bilhões. E projetos estratégicos em defesa nacional, 2,5 bilhões. Né? Então, aí o que o Tesouro faz é 61,7 bilhões menos esses 48,7, dá 13 bilhões, que seria o resultado primário após as deduções, e é o que está sendo utilizado para fins de verificação, de atestação de cumprimento de meta ou não. Então, o que você tinha que fazer era ter o 55 menos o 48,7. Você teria um resultado menor ainda do que o déficit de 13, mostrando que ele ficou no intervalo previsto, depois das exclusões, no intervalo previsto para a meta. Então, essa era a primeira pergunta.
Ah, pois não. Mas aí o cálculo também desses dados não teria que ser feito a partir da metodologia do PC, só para a gente entender, em vez de É, né, para. um bom ponto. Mas a resposta é não. Porque, assim, eu acho que durante a coletiva eu falei da metodologia acima da linha e não falei da metodologia abaixo da linha, né? Então, assim, a, nas estatísticas, não só nas estatísticas fiscais, mas para qualquer estatística, a gente tem uma linha imaginária que trata das transações efetivamente ocorridas e do financiamento dessas transações, né? Então, as transações efetivamente ocorridas, que são acima da linha, no caso das estatísticas fiscais, estão a cargo do Tesouro Nacional. Então, o que o Tesouro Nacional faz? Ele tem, na parte digamos assim, de negócio operacional do Tesouro Nacional, ele pega, ele executa ou ele acompanha cada uma das receitas e despesas. Receitas, você pagou seu imposto de renda ou você pagou um imposto de qualquer outra coisa. Despesas, eu recebi meu salário. Então, cada uma dessas rubricas, o Tesouro controla e no final de cada mês ou no ano, ele sabe exatamente quanto foi gasto e quanto foi recebido. Desculpe, quanto foi gasto e quanto foi recebido. Esse resultado é a despesa. Então, o Tesouro sabe, para chegar nesse 41 bilhões, 149 milhões, e aí é porque o número está em milhões, mas se o número fosse todo, o Tesouro ia saber 41 bilhões, 149 milhões e todos os detalhes até o centavo, do que foi pago de precatórios excedentes ao sublimite, por exemplo. Então, o cálculo, a metodologia acima da linha permite chegar nesse valor preciso a partir do sistema do Tesouro. A metodologia abaixo da linha, ao invés de pegar as transações que aconteceram, ela busca chegar no mesmo resultado a partir do financiamento. Ou seja, quem financiou isso? Quando o Tesouro pagou os 41 bilhões do precatório, o que aconteceu? A conta única diminuiu. Então, da mesma forma que o Tesouro Nacional ele tem acesso às informações sobre os pagamentos e recebimentos, que o Banco Central não tem, o Banco Central tem acesso como todo cidadão tem, entrando no CIAF e tudo, mas a apuração que o Banco Central faz é a partir das fontes de financiamento. Então, a conta única do Tesouro Nacional ela fica dentro do Banco Central. Outro item importante de dívida, por exemplo, que são os títulos da dívida mobiliária negociados no Selic. O Selic é gerenciado ou administrado pelo Banco Central. Uma parte importante dos ativos nas reservas internacionais. O Banco Central, que é o gestor, a dívida bancária dos entes, tanto o governo central quanto os governos regionais, é uma dívida de bancos, os bancos são supervisionados pelo Banco Central, o Banco Central tem acesso a essa informação. Então, o Banco Central tem o acesso, digamos assim, aos estoques de ativos e passivos financeiros a cada momento no tempo. E a contabilidade abaixo da linha é feita pelo quanto esses estoques variaram, né? Então, eu tenho ativos e passivos em dezembro de 24, eu tenho esses mesmos ativos e passivos em dezembro de 25, mas eles são magnitudes diferentes. A partir dessa variação, como eu faço a conta de quanto é despesa de juros, eu sei, por resíduo, se você quiser, um pouco mais detalhado, mas eu sei o valor do resultado primário dessa conta. Mas o valor do resultado primário eu tenho em termos líquidos. Eu sei liquidamente o que o governo, quanto ele gastou, se foi déficit primário ou quanto ele poupou, se foi superávit primário. Então, o Banco Central, na sua forma de apuração estatística, ele não tem cada um desses itens a partir do pagamento ou do recebimento, aqui são todas despesas, né? Então, é exatamente assim que faz. O Banco Central apura a estatística, aí a gente tem que trocar esse 61,7 por 55, e os outros dados são todos indicados pelo Banco Central, né? Como a gente olha os dados agregados e vê, isso é um exercício constante que a gente faz com o Tesouro Nacional, as duas equipes responsáveis pelas estatísticas conversam com muita frequência para analisar os resultados e controlar a discrepância, né? Periodicamente a gente faz um relatório sobre essas discrepâncias para o Tribunal de Contas da União, né? A gente sabe que essas transações estão incluídas no resultado, mas a gente não consegue divulgar, né, o valor preciso de cada uma delas. Então, é por isso que não é o Banco Central que divulga esse resultado, né, oficial, que atesta se cumpriu a meta ou não, a gente divulga a estatística. Essas exclusões, por exemplo, são feitas a partir dos dados acima da linha. Bom, mas isso era a primeira pergunta. A segunda pergunta era ver o que aconteceu com as operações do Banco Central no mercado cambial
em 2024 e em 2025, né? Ah, o Banco Central, quando a gente olha a dívida líquida, como eu acabei de mencionar, é a partir da variação da dívida líquida que a gente chega no resultado primário, né? Então, qualquer coisa que impacte a dívida líquida vai provavelmente ter impacto no resultado primário, a não ser que seja uma despesa ou receita de juros. O que o Banco Central fez no final do ano passado, que você mencionou? O Banco Central fez uma intervenção no mercado de câmbio doméstico a partir do que a gente chama de linhas com recompra. As linhas com recompra são uma operação em que o Banco Central vende dólares para os dealers do mercado cambial e eles pagam em reais, né? E a gente vende com D+2, a partir do dia do leilão, 2 dias depois, a gente entrega dólares para eles e recebe reais, e com o compromisso de daqui a 90 dias, ou 60 dias, ou 120 dias, o que for definido no leilão, reverter essa operação com as mesmas taxas. Então, se a gente vendeu dólares e recebeu reais, a gente entrega reais para o banco e tem os dólares de volta. Isso é feito num período de escassez sazonal de dólares, por exemplo, conforme a avaliação do Banco Central, o Banco Central fornece a partir das reservas esses dólares. Então, as reservas internacionais reduzem nesse momento, porque a gente entregou o dólar para o banco, e depois elas aumentam quando essa operação for desfeita. Mas tem um outro impacto também na dívida, que eu quero fazer a ligação da estatística de balanço de pagamentos com a estatística fiscal, tem um outro impacto que quando o Banco Central entrega os dólares e recebe os reais, as condições de liquidez doméstica, que são medidas em reais, elas se alteram. No seu caso, eles entregaram reais, a liquidez diminui. Se a liquidez for menor, isso leva a que a taxa de juros de curto prazo aumente. Então, o Banco Central tem que diminuir o seu estoque de compromissados para entregar esses reais para os bancos. É por isso que, quando faz intervenções, ela pode impactar na dívida bruta, as condições da dívida. No Banco Central, a gente divulga uma estatística que chama demonstrativo de variação das reservas internacionais. Então, a gente tem os estoques a cada mês, o que aconteceu, e tem o fluxo no período, né? Então, a ideia é que a primeira linha da tabela é a posição no final de 2024, por exemplo, ou de novembro de 2024. Aí você tem todos os fluxos do período e depois chega quanto estava o estoque no final de dezembro. Então, tem uma variação no mês. E a gente pode ver, então, essas operações que aconteceram. No final do ano passado, aconteceram operações com linha de recompra de 4 bilhões em novembro, 11 bilhões em dezembro e 2 bilhões em janeiro, né? Então, considerando saldos existentes, aqueles 4 mais 11, o estoque das linhas com recompra atingiu 15 bilhões de dólares em dezembro. Ele subiu até 17 bilhões em janeiro, com esses 2 bilhões adicionais, permaneceu estável até julho, e julho essas operações começaram a ser desfeitas, ele baixou para 14.900, 14, chegou a 11.250, em novembro chegou a 10.250 e em dezembro foram feitos mais 4 bilhões dessas operações, né? Então, assim, os dados e a série inteira, se você entra em estatísticas, tabelas especiais, demonstrativa de variação das reservas internacionais, e tem esse valor mês a mês. Se você olhar, então, o impacto no ano, esse impacto eu diria que ele não é muito relevante, porque a gente acabou o ano de 2024 com linhas com recompra, com um estoque de 15 bilhões, e acabou o ano de 2025 com um estoque de 14.750. Então, ela não ajuda a explicar essa variação interanual, porque o valor é quase o mesmo nos 2 períodos. Ela flutuou ao longo do período. No começo do ano ela subiu, depois ela desceu e no final do ano ela subiu de novo. Mas na variação do ano fechado de 24 e 25 é quase a mesma coisa. A última pergunta que você fez é uma... Pois não. Sinaliza, por exemplo, que caso, né, esse ano agora, de 2026, isso volte, vai gerar um aumento ali no endividamento. Se a gente olhar o ano como um todo, é difícil dizer o que vai acontecer ao longo do ano e tal. Evidentemente que nós não sabemos e eu não sou o que faço a avaliação da política cambial do Banco Central, mas
nós estamos partindo do pressuposto que essas linhas são linhas com recompra, então, quando foi feito o leilão, se já definiu o momento dessa recompra, e essa recompra vai acontecer nesse momento. Claro, se a avaliação lá no futuro for que as condições de cambiais continuam assim, você pode rolar essas operações, mas as operações que já foram feitas, ela tem um prazo de vencimento. Então, é bastante provável que aconteça o que aconteceu no ano passado, né? O valor desse estoque sobe no final do ano. Ele era 0 em outubro de 24, passou para 4 em novembro de 24 e 15 em novembro de 25. Chegou até 17 em dezembro de 24 e chegou até 17 em janeiro de 25. Depois ele diminuiu, porque essas operações começaram a vencer. Uma parte delas venceu e acabou a operação, outra parte foi rolada e esse estoque se manteve. E aí, no final do ano de 2025, ele subiu de novo, de 10.475 para 10.750 para 14.750. Então, olhando essa trajetória do passado, o que é que se pode imaginar no futuro, né? Hoje é o último dia do mês de janeiro, né? Essas operações, em algum momento, vão vencer e esse estoque pode se reduzir. E aí, se no final do ano tiver uma necessidade sazonal de novo de liquidez, ele pode aumentar. Então, olhando ponta a ponta, não quer dizer necessariamente que, como você já parte desses 14.750, o caminho é para cima, porque é possível ou provável que ao longo do ano esse estoque aqui desça, né? E aí, no final do ano, ele pode de fato ser maior se o Banco Central avaliar, bom, precisa de mais liquidez em moeda estrangeira, ou pode ser menor. Então, não dá para fazer essa variação ponta a ponta, assumindo que esse número 14.750 é constante ao longo do ano. Bom, isso quanto à segunda questão. A terceira era uma avaliação qualitativa do crescimento da dívida. O primeiro ponto, o Departamento de Estatística do Banco Central não faz uma avaliação perspectiva, a gente não faz projeções, a gente olha as estatísticas, então meio que o nosso olhar é para o passado. Mas a gente tem avaliações para a trajetória futura da dívida. Por exemplo, no relatório Focus, que o Banco Central compila, no próprio Departamento de Estatísticas, as projeções feitas por, sei lá, 170 no todo, né, para cada uma das variáveis menos, de analistas que apresentam projeções para a dívida pública, tanto a líquida quanto a bruta, principalmente a bruta, e também é feito por outros indicadores do governo, como o caso do Prisma, né, feito pelo Ministério da Fazenda. Se eu bem me lembro desses casos, eles apresentam uma trajetória para os próximos anos de aumento, né, da dívida bruta, e essa trajetória, digamos assim, a economia por trás dela pode ser bastante complexa, as decisões, né, bastante difíceis, mas estatisticamente ela é simples. A equação de sustentabilidade da dívida, ela envolve o estoque inicial da dívida a cada determinado momento. A gente agora, para fazer para frente, a gente está partindo de 78,7%, né, a dívida bruta no conceito do Banco Central. Ela envolve o estoque inicial da dívida, a taxa de crescimento da economia, taxa de juros reais, né, resultado fiscal, tanto o nominal no caso, mas analiticamente é importante separar a conta de juros da conta primária. E, resumindo isso tudo, o montante de onde você parte, a perspectiva de crescimento para os próximos anos, a perspectiva de resultado primário, os juros incidentes, as projeções indicam uma continuidade desse crescimento da dívida pública. Mariana Assis, do G1, queria, por favor, que o senhor fizesse um comentário em relação às estatais federais. E os economistas ouvidos pela gente dizem que os Correios foram responsáveis por 90% do resultado. Também queria saber se isso se confirma pelo lado do BC. Obrigada. Começando de trás para frente, com a questão dos Correios. Do ponto de vista do compilador de estatística, os dados individuais de empresas ou pessoas que nós recebemos, eles são confidenciais e utilizados para fins de compilação estatística, então a gente não faz comentários específicos ou comentários próprios sobre cada empresa ou cada
participantes da estatística, né? Então, isso é um primeiro ponto. Então, eu não tenho condições de confirmar ou negar a informação que você passou pelos Correios. Possivelmente, uma fonte governamental para essa informação, para essa ratificação que você quer, pode ser encontrada na Secretaria das Estatais, do Ministério do Planejamento ou da Gestão atualmente? MG, isso. No Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, a SEST acompanha, né, o resultado das estatais. A gente pode ter alguma diferença metodológica, os resultados e a metodologia não são exatamente os mesmos, mas eu acho que você tem uma boa fonte de informação na SEST, além de olhar os balanços das próprias principais empresas estatais, né? Bom, no caso o que você perguntou, a metodologia, as estatísticas fiscais que foram divulgadas pelo Banco Central agora, a gente teve as estatais continuando a apresentar resultados deficitários. Esses resultados deficitários, eles se reduziram no ano de 2025. Eles eram de 8,1 bilhões em 2024 e reduziram para 5,9 bilhões em 2025. Isso foi uma redução de 27%, ou seja, considerando esses valores nominais, né, não corrigidos pela inflação, o déficit das estatais em 2025 ele se reduziu em 2,2 bilhões de reais. Do conjunto das estatais. E você perguntou especificamente das estatais federais. Desculpa, eu confundi. No caso das estatais federais, o resultado, digamos assim, os valores são diferentes, mas a trajetória é exatamente a mesma. Se você olhar os dados da tabela 2, na linha 47, as estatais federais tiveram um déficit no ano de 2024 de 6,7 bilhões de reais e ele se reduziu em 2025 para 5,1 bilhões, né? Ou seja, é uma redução de 23%, um pouco menos de um quarto. E, em valores nominais, o conjunto das estatais federais teve um déficit 1,6 bilhão menor em 2025 do que em 2024. As ordens. Fernando, tem uma pergunta aqui no chat. Pois não. Eu vou ler. A Marcela, da agência Reuters. Ela pergunta, peraí. O senhor poderia explicar didaticamente qual a implicação prática para o Banco Central na gestão das compromissadas de uma rolagem mais robusta da dívida pelo Tesouro? A exemplo do que aconteceu em 2025, qual é a representatividade deste fator para o comportamento da DBDG no ano? Opa. Muito obrigado, Marcela, pela pergunta. Então, para responder a pergunta da Marcela, eu ia pedir que vocês olhassem os dados da tabela 17. Na tabela 17, a gente tem exatamente a dívida bruta do governo geral que a Marcela mencionou. A Marcela está falando de dois itens que ambos fazem parte da dívida bruta. Tanto a dívida mobiliária do Tesouro Nacional, quanto as operações compromissadas. E ela pergunta sobre a relação entre elas. O Tesouro, a relação é a seguinte: o Tesouro tem um determinado estoque de dívida na posição de final de dezembro de 2025. A dívida mobiliária do Tesouro Nacional era 7,5 trilhões de reais e o estoque de operações compromissadas era um pouco menos de 1 trilhão de reais, 989. Então, se a gente somar as duas coisas, a gente tem uma dívida pública, incluindo as compromissadas, de 8,5 trilhões de reais. Olhando a primeira parte do Tesouro Nacional, o Tesouro Nacional faz uma gestão da dívida, faz uma gestão faz a gestão fiscal do país, o Ministério da Fazenda, por meio do Tesouro Nacional, faz a gestão fiscal do país. Essa gestão inclui tanto o alcance da meta de resultado primário, um conjunto de definições sobre a estrutura de gastos e recebimentos do Tesouro, quanto você vai arrecadar de imposto, quanto você vai pagar de salários, investimentos, etc., quanto a gestão da dívida. No caso da gestão da dívida, o Tesouro Nacional faz uma gestão ativa dessa dívida, de acordo com o Plano Anual de Financiamento, né,
acaba de ser divulgado nesses últimos dias, o plano anual de financiamento para o restante do ano. Então, ao final de 2025, a dívida sob gestão do Tesouro Nacional que ele vai ter que gerenciar ao longo de 2026 era de 7,5 trilhões de reais. Uma parte dessa dívida vai vencer no ano de 2025, uma parte vai vencer em anos posteriores, né? Então, olhando a gestão que o Tesouro vai fazer neste ano, o Tesouro vai escolher, de acordo com uma série de critérios técnicos, né, a partir da informação concreta de quanto da dívida vai vencer e das estimativas de quais são as demais condições econômicas e financeiras para este ano, incluindo a projeção de resultado primário, a conta de juros e tal, ele tem uma estrutura de vencimentos e ele vai precisar, a cada um desses vencimentos, né, ou ao longo do ano como um todo, gerenciar isso. Então, ele vai ter que definir. Ele pode rolar integralmente essa dívida, ou seja, todos os vencimentos de dívida neste ano, ele pode colocar dívida nova no seu lugar. Isso chama rolar. Ele pode ter que rolar mais do que integralmente essa dívida, porque além da dívida que vence, ele tem o pagamento de juros dessa dívida, né? E se tiver, por exemplo, déficit primário, vai ter que financiar esse déficit primário com mais dívida. Então, ele pode rolar acima, né, desses vencimentos pelas outras necessidades. Ou então ele pode fazer um mix, que não rolar integralmente os vencimentos mais as necessidades futuras e diminuir um pouco a conta, o colchão de liquidez que ele tem dentro da conta única. Então, o que a Marcela está dizendo é uma rolagem mais agressiva. Isso provavelmente significa, nas palavras da Marcela, o Tesouro rolando mais do que seria necessário para a rolagem integral da dívida, mais as necessidades futuras. Com isso, o Tesouro, a partir da gestão da dívida, ele está tomando um conjunto de ações que reduziria as condições de liquidez da economia, né? Tudo ou mais constante, como gostam de dizer os economistas. Então, se o Tesouro fizer essa gestão agressiva da dívida que a Marcela está pressupondo, ele vai colocar mais papéis e, ao vender esses papéis em mercado, o mercado vai pagar com reais e vai diminuir as condições de liquidez. Se essas condições de liquidez elas ficarem mais apertadas, ou seja, tiver menos liquidez do que o necessário, a taxa de juros tende a subir e na ausência de uma ação do Banco Central, ela seria discrepante dos objetivos definidos pelo Copom. Se esse cenário ocorresse, o Banco Central teria que reduzir o seu estoque de dívida de operações compromissadas para retomar esses papéis retornam ao Banco Central, ficam na carteira livre e ele entrega reais para os bancos e recompõe as condições de liquidez. Então, se a gente olhar a dívida bruta do ponto de vista do Banco Central, no momento de cada uma dessas ações, né, o Tesouro Nacional aumenta a dívida e o Banco Central reduz as operações compromissadas. Se elas ocorrerem na mesma magnitude, essas duas operações se compensam e a dívida bruta, no conceito do Banco Central, permanece estável, né? Se ela estiver falando no conceito do FMI, a redução entra um terceiro fator na conta e a redução do estoque de operações compromissadas implica um aumento no montante da carteira livre, né? Porque tem que considerar essas duas partes e então a gente teria carteira livre constante com o aumento da dívida do Tesouro Nacional e a dívida bruta no conceito do FMI aumentaria. Fernando, mais uma pergunta aqui no chat. Pois não. O Cícero Cotrim, da Broadcast. Respondendo à pergunta sobre o cálculo da meta fiscal, Rocha mencionou que um caminho seria pegar o déficit de 55 bilhões de reais e subtrair os 48,7 bilhões de reais de despesas executadas da meta. Mas os 55 bilhões de reais dizem respeito ao déficit primário do setor público consolidado. Ele tem razão. O correto, nesse caso, não seria usar como base o déficit de 58,687 bilhões de reais do governo central? O Cícero tem toda a razão, foi falha minha, eu olhei numa linha errada aqui. Só esclarecer, então, o déficit de 55 bilhões, ele é do setor público consolidado. E a meta que está em discussão aqui hoje é a meta do governo central.
Então, eu não deveria ter usado os 55 bilhões, deveria ter usado 58,7 bilhões. Essa é uma observação importante feita pelo Cícero, está correto, mas ele não muda o final das contas, né, digamos. O Tesouro partiu de um déficit de 61,7 bilhões e, após as deduções necessárias, chegou num déficit que está dentro do intervalo das metas. Se a gente partir de um déficit menor, né, que é esse déficit de 58,7 bilhões, ao invés de 61,7, 3 bilhões a menos, a gente, em vez de chegar a 13 bilhões, vai chegar a 10 e também estará no intervalo das metas. Muito obrigado, Cícero, pelo seu comentário e permitiu fazer essa correção aqui. Ok, muito obrigado mais uma vez por vocês, pela participação nas 3 coletivas de imprensa de estatística do Banco Central deste mês. A gente encerra os dados aqui. No próximo mês já vamos começar a divulgar as estatísticas para o primeiro mês de 2026. Eu agradeço mais uma vez, desejo uma boa sexta-feira, um bom fim de semana para todos. Muito obrigado.